meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu estou aqui para deixar uma palavra para vocês e também continuar contando do meu testemunho. E antes de eu contar, eu quero deixar uma palavra em Isaías 41, o versículo 20. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. O Senhor, Ele fez. Todos ficarão sabendo. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Ninguém mais. Eu, o Senhor, que fiz isso. Meus irmãos, eu contei pra vocês a primeira parte do meu testemunho, falando, sobre as escolas. Eu não sei se vocês viram, que da minha trajetória escolar foi a mão do Senhor, sabe? A mão do Senhor que fez, porque não tinha como, minha mãe não tinha condições de eu estar. Aí eu falei, de cada uma das escolas, e que eu tenho um carinho imenso por cada uma. E falando da primeira, que só ia dar pra ficar um ano, bem no inicinho, maternal, sabe? E eu fiquei até o ano que termina, essa primeira escola, que é até o quinto. E na segunda também, o Senhor, Ele fez de eu ficar até terminar, que foi até o nono, Do sexto, eu entrei no sexto e ao nono, e não tinha como. Não tinha condições, era um valor que não tinha como a gente pagar pra entrar, pra eu me matricular nessa escola, E o Senhor, ele falou com a diretora e ela nos ajudou muito, sabe? De todos eu tenho um carinho imenso por cada um. Que Deus abençoe muito. E das diretoras que eu falei o nome delas, de Márcia, todas as irmãs, sabe, do desenvolver. Também um carinho imenso, um beijo pra vocês. E também do Nova Geração também, a diretora, todos. E também chegando na terceira escola, que foi do ensino médio, a gente já pensando, meu Deus, vai ser de um ano, assim, o da bolsa, que a gente foi pela bolsa, e depois de um tempo a gente tirou da bolsa, e o Senhor, Ele fez, e eu concluí. Desde o maternal até o terceiro, numa escola particular. E era algo que, assim, não tinha como, mas o Senhor Deus, Ele fez. Foi o Senhor. E Ele foi usando, Ele usa as pessoas, sabe? E eu tenho um carinho imenso por cada uma, de diretores de cada uma das escolas, de cada família. E eu falei pra vocês que eu fiz o Enem ano passado e eu coloquei a nota do ProUni, E eu coloquei teve a primeira seleção e eu não passei. Aí eu coloquei nessa segunda seleção, que tem 2 seleções. Aí eu coloquei nessa segunda e graças a Deus eu passei. E dessa semana teve um culto de agradecimento com as irmãs agradecendo, e eu vou começar a faculdade. E tem uma história, sabe, dessa faculdade que eu passava por ela, nunca entrei até o momento, eu vou entrar. Eu passava por ela e apresentava, sabe? Eu tinha um desejo já de estudar lá. E o Senhor, Ele fez uma promessa. E a sua promessa, ela se cumpriu. O Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Deus, Ele fez uma promessa para você, Ele vai cumprir a promessa que fez. E eu passava e eu tinha esse desejo de estudar ali, sabe? No meu coração. E o Senhor, desse desejo, desse sonho de estudar ali nessa faculdade, o Senhor, Ele fez uma promessa, sabe?
dentre 3 faculdades, né, que 2 eu tinha feito já a prova das 2, e dentre dessas para escolher, né, e 2 eu já tinha feito a seleção também, que tinha passado, só que eu não escolhi dessas 2, foi essa terceira, que dessa terceira o Senhor, ele disse, escolha a melhor, e eu escolhi, e o Senhor, ele fez grandes coisas, não tinha condições de eu entrar lá. Mas o Senhor, ele fez. Foi a mão do Senhor. E eu olho para esse versículo e é exatamente isso. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. E ele falando através da irmã, foi de uma irmã, da irmã Marta. Eu tenho um carinho enorme por ela, pela sua família. Que Deus abençoe muito, irmã. E o Senhor falou através dela, dizendo assim, dessa consagração que teve, desse culto de agradecimento que teve essa semana, na terça-feira, eu tô gravando na sexta, que eu, dizendo, vá tranquila, saiba que foi o Senhor que fez. E o Senhor, ele fez, e eu olho, e a gente fica como quem sonha, no Salmo 126, o 3, sabe? Que também é um salmo que me marca muito, que ele fala, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus fez grandes coisas. E é a mão do Senhor que fez isso. E glorifico e digo a você, Deus, ele faz. Ele cumpriu, o que ele te prometeu, ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele faz grandes coisas. Os planos dele são perfeitos e a gente fica como quem sonha. E a gente olha assim, meu Deus, como o Senhor é lindo. E eu vendo assim, eu digo, quando eu me ajoelhei no dia do culto de agradecimento, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. E eu vou começar a faculdade em fevereiro. E era de uns sonhos que não tinha como, era impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu quero deixar essa mensagem para vocês. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz. Beijão. Deus faz.